amigos, como é que vocês vão? Tudo bem? Legal, bom em vê-los novamente. Para quem pensou que o Lente Esportiva ia sair do ar, estamos aqui de volta com uma nova formatação, o Lente Esportiva Redação. Qual é a ideia desse programete? Ele vai estar aqui nas redes sociais, levando para vocês as nossas opiniões sobre tudo o que acontece no futebol mundial, no futebol do Brasil, no futebol aqui da região da Baixada Santista. As opiniões daqueles que sempre estiveram conosco pelo canal Net Cidade. Antônio Carlos, Beto Rania, Fábio Lázaro, Zé Manuel, Tadeu Costa, Rinaldo Rodrigues, Felipe de Paula, todos eles estarão aqui conosco, dando as suas opiniões, falando o que acham, o que pensam sobre os clubes brasileiros, sobre tudo que acontece no futebol. Essa é a ideia, esse é o intuito, é isso que nós esperamos levar para você, um pouco daquilo que a gente acha que sabe, ok? Então, para começar, nós vamos levar as opiniões dos nossos comentaristas sobre essa rodada das quartas de final da Copa do Brasil. Para começar, eu quero a opinião de Beto Rania. Beto Rania que acompanha o jogo São Paulo e Vasco. Beto, com você. Agora, vamos te dizer, Casa Nova? Não sei se é Casa Nova, mas nós estamos agora na internet com o Lente Esportiva e acompanhando hoje nessa estreia a quarta de finais da Copa Brasil, onde eu fui escalado para acompanhar Fluminense e Grêmio. Eu posso te dizer, Denis, foi um joguinho chato. Um jogo tão feio, que o público de 9.637 pagantes saíram antes do jogo terminar. Porque realmente foi um time que ficaram tocando bola, as duas equipes, errando muito passes, por sinal, chute a gols praticamente nenhum, ou seja, que chegasse em direção realmente, que perturbasse os dois goleiros do Fluminense ou o goleiro do Grêmio, isso não aconteceu. Então foi um joguinho xoxo. O Ronaldinho saiu no banco, ele ficou no banco, entrou aos 28 minutos do segundo tempo para ver se dava outra alma à partida, mas só posso te garantir uma coisa, hein? O Ronaldinho só se foi em cobrança de falta. O futebol do Ronaldinho realmente já não tenho o que dizer porque jogar num time grande. Infelizmente o Ronaldinho agora só mesmo pelo nome. Não jogou nada, entrou aos 28 minutos, como eu falei, no segundo tempo, não conseguiu nada. Tentou melhorar o Fluminense com o Ronaldinho, não conseguiu, mas quem melhorou alguma coisinha, um pouquinho assim, quem melhorou foi a equipe do Grêmio, que fez um gol aos 46 minutos, mas estava impedido e acertadamente o juiz anulou esse gol. Agora as duas equipes vão voltar a se enfrentar lá no Olímpico, em Porto Alegre, e aí eu acredito que a equipe do Grêmio leve mais vantagem, apesar que os gremistas chegaram no Rio de Janeiro falando que o que interessa para o Grêmio é o Campeonato Brasileiro. O objetivo do Grêmio é ser campeão brasileiro. Difícil, hein? Tá difícil. Mas eles querem ser campeão brasileiro e diz que a Copa do Brasil fica em segundo plano. Agora vamos ver se realmente é isso que vai acontecer. Porque no Maracanã, hoje, ninguém jogou nada. Foi uma coisa horrível, ridícula. E os 9.637 pagantes, torcedores, tenho certeza absoluta que estão arrependidos do dinheiro que gastaram. Vamos esperar agora, na próxima quarta-feira, o que vai acontecer. É isso aí, é o Lente Esportiva com a nova montagem, um novo programa, trazendo para você o que acontece no mundo do futebol. E até o fim de semana, quando nós vamos voltar com eu fazendo Flamengo e Vasco da Gama e você do outro lado curtindo sempre o irreverente e polêmico, ele, Denis Simão. É isso aí, Beto, obrigado. Menino Sorriso dando a sua opinião sobre o resultado de São Paulo e Vasco. Agora eu convoco o de menor, o moleque, Fábio Lázaro, para comentar Fluminense e Grêmio. Fábio, é contigo agora. Simão, galera que acompanha o Lente Esportiva a partir de agora através das mídias web, na noite desta quarta-feira, dia 23 de setembro, aconteceram os confrontos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E o destaque foi para o São Paulo Futebol Clube, que dos mandantes foi o único que conseguiu fazer a chamada lição de casa. Venceu com propriedade na sua residência e não sofreu gols, o que é muito importante numa competição mata-mata. Diante de 23 mil pessoas que assistiram o jogo no Morumbi, o São Paulo bateu o Vasco da Gama por 3-0, com destaque para Alexandre Pato, autor de 2 gols. O principal jogador do São Paulo nesta temporada não vinha de boas atuações nos últimos 2 jogos e voltou a marcar gols nesta Copa do Brasil. O terceiro gol foi marcado por Luiz Fabiano já no segundo tempo. O Vasco
não jogou bem, mais uma vez demonstrou um futebol muito fraco, time frágil, abaixo da média tecnicamente, não demonstrou futebol aguerrido, que conquistou 3 vitórias, né, nos últimos 4 jogos, está 4 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. O fato é que muito da vitória do São Paulo se deve à escalação de Juan Carlos Osorio, que dessa vez não inventou. Colocou cada jogador na posição que ele se sente mais confortável. Então, Carlinhos jogou pela lateral esquerda, Michel Bastos na ponta direita, Alexandre Pato na ponta esquerda, Breno muito bem como cabeça de área ali, como primeiro volante. Então isso muito se deve no dedo de Juan Carlos Osorio, que gosta de fazer o rodízio, mas dessa vez colocou a equipe próxima do ideal. Pontos negativos do jogo, principalmente para o São Paulo, é que o lateral esquerdo do Carlinhos e o atacante Luiz Fabiano saíram contundidos. E vão ser dúvidas, a partir de hoje são dúvidas para o clássico de fim de semana, que o São Paulo enfrenta o Palmeiras pelo Brasileirão. Tanto o Vasco quanto o São Paulo vão trocar chavinha, né? Vão sair, tirar seu foco da Copa do Brasil e colocar no Campeonato Brasileiro, pois ambos, neste fim de semana, tem clássico. O São Paulo enfrenta o Palmeiras no Morumbi, o Vasco enfrenta o Flamengo no Maracanã. Então, para o São Paulo, 2 dúvidas. Carlinhos e Luiz Fabiano podem ser que não joguem contra o Verdão. Beleza, moleque? Final de semana tem mais, hein? Conto contigo. Agora eu peço passagem para Tadeu Costa. Tadeu Costa que cobriu o jogo Inter 1, Palmeiras 1. Bom resultado para a equipe alviverde. É isso, Tadeu? Fala! À noite desta quarta-feira, Palmeiras e Inter fizeram o jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Pelo Inter, o destaque é o meia Alex, que fez um belo gol. Já pelo Palmeiras, o sempre decisivo Rafael Marques entrou e deixou a sua marca empatando o grande jogo realizado pelas duas equipes, principalmente no segundo tempo. Palmeiras que teve o retorno aí na Copa do Brasil, ele pode estar jogando, né? Que é o Dudu, que cumpre suspensão pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Próximo jogo das duas equipes é quarta que vem, no Allianz Parque. Isso mesmo após os shows de Rod Stewart e Katy Perry, o presidente Paulo Nobre resolveu levar o jogo para casa do Palmeiras. Ele disse que o gramado estará feio, mas com condições de jogo. As equipes jogam aí o Inter em busca da vitória, o Palmeiras também. O 0-0 classifica o Verdão. 1-1 vai para os pênaltis. E qualquer empate acima de 2 gols, o Inter se classifica. Joia, Tadeu Costa. Agora tá liberado. Pode ir jantar. Tá até verde de fome, Tadeu Costa. Com esse resultado, o Palmeiras tem grande chance de conseguir a classificação. Chamo agora Felipe de Paula, que comentou e observou o jogo entre Figueirense e Santos. Vitória do Peixe, 1-0, gol de Gabriel de pênalti. Felipe, é com você. Olá, Denis Simão, amigos de Lente Esportiva e a você que nos acompanha agora pela internet. Uma possibilidade da gente continuar falando sobre futebol, né? E hoje começando com a Copa do Brasil. Primeira partida das quartas de final, começando aí se desenhar os confrontos de semifinal. E vou falar um pouco do Santos, né, que venceu o Figueirense lá em Florianópolis nessa quarta-feira, 1-0 por Santos, gol do Gabriel de pênalti, né? E o Santos que deu um grande passo aí rumo à semifinal da Copa do Brasil. Um jogo que o Santos teve mais a posse de bola, principalmente no primeiro tempo, trocou bem a bola de um lado para o outro, esperando o melhor momento para fazer o ataque, porém não teve muitas oportunidades de gol. As principais oportunidades foram mesmo em bola parada, né? Alguns escanteios e principalmente aquele gol do Gabriel, né? Na falta pela direita, o Gabriel fez o gol, mas estava impedido, foi anulado. Um lance um pouco confuso, uma postura um pouco confusa da arbitragem, principalmente a respeito na hora de anular, porque o gol foi validado, não chegou a ser validado, mas o Gabriel saiu para comemorar, o Bandeira chegou a correr em direção ao meio-campo, mas parou no meio do caminho e ele e o juiz decidiram anular o gol. Volta a falar, corretamente, mas a maneira com que eles tomaram essa decisão ficou um pouco... Pareceu, pelo menos para mim, que houve uma interferência externa que não é permitida, né? Porém, gol bem anulado. O Figueirense melhorou um pouco depois desse gol anulado, muito porque o Santos ficou mais nervoso, né? Na segunda etapa, o Figueirense
adiantou a marcação, pressionou um pouco demais a saída de bola do Santos e o jogo ficou um pouco mais chato. O Santos não teve tanto a posse de bola, mas também o Figueirense pouco criou, pouco levou perigo ao gol do Vanderlei. O Santos conseguiu o gol numa jogada do Gabriel, ele tentou fazer a finta pela esquerda, foi derrubado, sofreu pênalti, ele mesmo bateu, converteu o pênalti, 1-0 para o Santos. Uma boa vantagem para o Santos nessa primeira partida. Agora para o jogo de quinta-feira, no Pacaembu, o Santos joga pelo empate, né? Qualquer empate e vitória do Santos classifica o Santos, né? Uma vitória de 1-0 do Figueirense, a decisão vai para os pênaltis, e qualquer resultado de vitória diferente de 1-0, o Figueirense que se classifica. Fim de papo. Rodada dissecada, observada, comentada pelos nossos observadores. Conto com a participação de todos vocês aí pelas redes sociais para divulgar o nosso trabalho, ok? Semana que vem tem mais. Um forte abraço, até lá. Tchau.